Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Esse é um trecho de Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. A obra trabalha a questão da terra, a injustiça social, denuncia o trabalho análogo à escravidão, aborda a religiosidade, a luta de classes, o poder e também a solidariedade. Eu li o livro num aplicativo que eu tenho atrelado ao meu plano de celular. Por esse romance, Itamar Vieira Júnior recebeu em 2020 o Prêmio Jabuti, que é o mais tradicional prêmio literário do Brasil. Desde o lançamento, eu tive muita vontade de ler essa obra, mas fui adiando. Coincidentemente, quando resolvi ler o livro, eu também havia decidido viajar para a Chapada Diamantina, um lugar que sempre quis conhecer. Então tive a oportunidade de conhecer os lugares que inspiraram Itamar Vieira Júnior a escrever esse romance. O Marimbus, que é uma área alagada da Chapada Diamantina, onde corre o rio Santo Antônio, bastante citado no livro, e a comunidade quilombola do Remanso, no município de Lençóis, na Bahia. Foi uma experiência valiosa conhecer esses lugares, cheios de beleza e história, ainda mais sabendo que se tratavam dos cenários do livro que eu estava lendo. Na comunidade quilombola do Remanso, experimentei uma das melhores comidas caseiras da minha vida. No início do romance, as irmãs Bibiana e Belonísia mexem em uma mala da avó paterna chamada Dona Ana. Elas encontram entre os pertences da avó uma faca super brilhante com cabo de marfim. Elas ficam encantadas com o objeto e, ao manejar essa faca, acabam sofrendo um acidente. Uma das irmãs se fere superficialmente e a outra perde a língua. Só no final do primeiro capítulo do livro, que é narrado por Bibiana, que descobrimos quem perdeu a língua. Durante todo o capítulo é mantido o mistério. Bibiana e Belonísia têm outros irmãos e são filhas de Zeca Chapéu Grande e de Salu. Zeca Chapéu Grande, além de trabalhador na fazenda onde moravam, era curandeiro e líder do Jaré, que é uma religião de matriz africana típica da Chapada Diamantina, lá na Bahia. Salu era parteira. Eles moravam na fazenda Água Negra, às margens do rio Santo Antônio. Eram descendentes de escravos, mas continuavam submetidos a um regime de trabalho análogo à escravidão. Não tinham salário nem recebiam qualquer direito trabalhista. Moravam como outras pessoas e trabalhadores da fazenda em casa de barro, porque eram proibidos de construir casa de tijolo para não terem o que reivindicar depois e eram obrigados a entregar boa parte do que produziam aos donos da fazenda. Com o tempo vai morar na fazenda um primo de Bibiana e Belonísia, chamado Severo, que acaba gerando um conflito entre as irmãs e abala um pouco a forte ligação que havia entre elas. Esse primo representa uma esperança de novos dias, porque ele percebe mais do que ninguém a exploração e a injustiça reinantes, mas acaba mais tarde pagando com a própria vida por defender os direitos dos moradores da fazenda. As irmãs seguem caminhos distintos. Bibiana tem pretensões de estudar e se tornar professora e acaba fugindo com o primo Severo da fazenda. Belonísia se casa com Tobias, um trabalhador que também aparece lá na fazenda. O casamento gera nela uma grande frustração, porque Tobias se revela um homem violento. Ela vai morar com ele perto de uma outra personagem, Maria Cabocla, que também sofre com as agressões do marido.
e isso gera uma forte afeição, um sentimento de solidariedade entre elas. O livro expõe todo o processo de dominação exercido pelos donos da fazenda, a exploração dos economicamente mais frágeis pelos mais poderosos, mas demonstra, por outro lado, toda a rede de amparo que existe entre os explorados. É Belonísia, narrando o 2º capítulo do livro, que conta maiores detalhes da história de seu pai, Zeca Chapéu Grande, a sua infância, como se tornou uma figura proeminente no Jaré e como foi parar na fazenda Água Negra. A religião é muito presente na vida dos moradores de Água Negra e parece funcionar como um lenitivo às injustiças e à exploração que sofriam. O último capítulo é narrado por uma encantada, que é um espírito, uma entidade chamada Santa Rita Pescadeira. Ela fala, entre outras coisas, dos sofrimentos do povo de Água Negra. Ela é testemunha das inúmeras injustiças. Fala da investigação fajuta feita pela polícia que apontava que Severo havia sido morto por estar envolvido com drogas, o que era uma mentira para proteger os poderosos locais. Fala ainda da visita à fazenda de um pastor que tinha pretensões políticas e que, em total desrespeito aos valores religiosos dos moradores de Água Negra, queria impor novas crenças. Bom, vale muito a pena conferir Torto Arado, uma obra que faz refletir sobre os grandes reparos que ainda precisam ser feitos em nossa sociedade. E também vale a pena conhecer a Chapada Diamantina, sua cultura e sua beleza. Bom, muito obrigado por assistirem, espero que tenha sido legal e até o próximo encontro.